Boa tarde. Fabrício Novelli Duro e eu, Carlos Lima Júnior, agradecemos o aceite de nossa comunicação. É mesmo uma alegria estarmos juntos nesse seminário do Museu Dom João VI. Nós pedimos licença para lermos o texto e nos atermos ao tempo da comunicação. É famosa a passagem de Saul e Jacó, de Machado de Assis, em que o personagem Custódio vê-se embaraçado com a tabuleta que encomendara para o seu estabelecimento, situado na Rua do Catete, centro do Rio de Janeiro. O desejo de inaugurar a nova placa para sua confeitaria do Império foi solapada pela chegada inesperada da República. Apesar da pressa em alcançar o pintor antes que ele finalizasse o serviço e evitar a todo custo que o estabelecimento fosse identificado com o regime deposto, a placa estava pronta e Custódio, assombrado pelas possíveis represálias dos republicanos. Após vários conselhos do personagem Aires, Custódio acatou por fim o seu próprio nome para rebatizar a confeitaria, o que permitia livrar-se da associação, seja com o Império, seja com a República, e mostrar-se, assim, alheio a qualquer opção política. O escrito de Machado e seu refinado tom irônico em relação à passagem do Império para a República serve-nos como mote para as propostas desta comunicação. Em inícios de 1890, a Academia de Belas Artes, que tinha perdido o imperial de sua tabuleta, anunciava a abertura da Exposição Geral de Belas Artes. Depois de 6 longos anos, desde a 26ª Exposição Geral, a instituição abria novamente as suas portas ao público, apresentando obras recentes, não só de seus alunos e mestres, mas também daqueles artistas desejosos em participar do certame. Deste modo, o apelo para as inscrições se fez público e os principais folhetins do Rio de Janeiro divulgaram com relativa frequência o informe do secretário da Academia, o republicano Raul Pompeia, que conclamava aos artistas o envio de suas obras. Se à primeira vista é possível imaginar que a mostra de 1890 entrara na agenda da Academia como uma das iniciativas do novo regime político instituído, sabe-se que a exposição estava sendo acordada entre os docentes meses antes da proclamação da República, durante o Império, portanto. A abertura da exposição geral não acontecia somente entre o ocaso da monarquia e a instalação da República, mas também em meio aos acirrados debates instaurados no meio artístico carioca, cujo cerne da questão era o próprio destino da academia. Se desde fins de 1887 os ânimos entre os docentes da instituição mostraram-se exaltados, com Rodolfo Bernadelli e Zeferino da Costa protagonizando uma ação contrária aos professores que compunham a banca de seleção para o prêmio de viagem ao exterior e que laurearam Oscar Pereira da Silva, em detrimento do pintor Belmiro de Almeida, preferido dos primeiros, agora, com a implantação da República e o desejo de mudança, tudo se intensificava de vez. É em meio a essa conjuntura de opiniões em disputas no interior do meio artístico, entre velhos e novos, insubmissos e dissidentes, que a academia se preparava para a sua 27ª exposição geral, sob a condução do diretor Ernesto Moreira Maia, que não passaria ileso aos ataques à velha instituição. Relativamente obscurecida nos estudos sobre a arte brasileira em relação àquelas duas que a precederam, 1879 e 1884, a Exposição Geral de Belas Artes de 1890 situa-se entre meios. Ela não é entendida como a última do Império, tampouco a primeira da República. Essa delimitação entre marcos historiográficos, situada em um vácuo, parece dizer muito sobre esse momento de transição, não só de sistemas políticos, mas da própria instituição a qual a mostra está inserida. Com isso posto, esta comunicação visa indicar como a exposição de 1890 parece materializar os debates em curso sobre a necessidade de ressignificar a academia e as práticas ali professadas, defendidas por parte de seus docentes, alunos e que chegou às páginas da imprensa carioca e atingiu o ministro recém-possado, Benjamin Constant. Em sucesso de público, venda mínima de obras e de seus catálogos, e de duração restrita, a mostra, além de tudo, resultou num déficit para os cofres do jovem governo republicano. No entanto, diante da malograda constatação, a própria diretoria da academia ensejou saídas possíveis, entendendo o fracasso como um sintoma de que era preciso educar o cidadão para as artes. Em diálogo com as propostas desse seminário, pretende-se, por fim, pensar que, em meio à crise da instituição artística carioca, se instaurou também a esperança de um novo porvir,
promessa tão propagada, mas pouco concretizada, pela República. É consenso na historiografia da arte brasileira de que o advento da República se mostrou um momento oportuno para a reavaliação do ensino artístico professado no interior da Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro. O impulso à mudança estava concatenado com as transformações políticas, sociais, econômicas e culturais situadas entre a crise do Império, instaurada a partir da década de 1870, com a sua intensificação na década seguinte, e a implantação da nova ordem republicana em fins de 1889. Uma nova academia, distante das fórmulas antigas e convencionais da arte e desvencilhada dos conchavos e do apadrinhamento pessoal e político, era o que se queria. A abertura da exposição de 1890 antecedia em alguns meses o decreto de 8 de novembro, que aprovava a reforma da academia e transformava em Escola Nacional de Belas Artes. Os impasses colocados pelo novo regime para a velha instituição não se restringiam à tabuleta, substituída por Bernardelli, como bem demonstrou Camila Daza. Na pequena brochura dedicada à mostra de 1890, não é possível encontrar nenhuma menção ao nome da instituição. Trata-se apenas de um catálogo da Exposição Geral de Belas Artes. Neste limbo em que se situa, sem o esteio da tradicional menção à academia, presente nas publicações até 1889, o impresso materializa os dilemas ali vivenciados e tão bem narrados por Machado de Assis. Menos bem-sucedida que a iniciativa de Custódio, o modelo do catálogo, assim como outras inovações do evento, não se mantiveram vigentes. O catálogo de 1890 não se limitava a elencar as obras exibidas no edifício durante a exposição temporária, como se fazia em suas últimas edições, mas também listava as coleções de obras de arte da academia que ficavam às vistas do público durante a mostra. Neste momento de instabilidade, os responsáveis pela mostra pareceram recorrer ao exemplo da notícia do Palácio da Academia Imperial, iniciada por Félix Émile Tonnet durante a sua direção. Os preparativos públicos para o evento haviam sido iniciados em janeiro. Para que os interessados se inscrevessem no certame, além do objeto artístico, deveriam informar seus respectivos nomes, endereços e nacionalidade, assim como o tema da obra e o seu valor estimado. Neste ato, é possível identificar o novo critério que passa a classificar os artistas, conforme atesta o próprio júri de premiação da mostra, formado por Vitor Meirelles, Maximiano Mafra e pelo conselheiro Domingos de Araújo. Após emitirem o parecer de premiação, a secretaria da instituição solicitou um novo parecer sobre o quadro enviado pelo francês Henri Sacchi. Antes de emitir a sua apreciação, e eu cito: a comissão tem a honra de informar, primo, que não o incluía no parecer de julgamento da Exposição Geral das Belas Artes, por terem tomado como uma das regras gerais não compreender naquele parecer trabalhos executados por artistas estrangeiros não domiciliados no país. Fim de citação. Levanta-se dessa situação um ponto por meio do qual a nacionalidade revela-se como categoria operante. A apreciação pelo júri de premiação e a indicação de prêmios ficaria restrita aos artistas brasileiros ou instalados no país. A tentativa de recompensar a participação dos artistas locais e de estender a proteção do governo aos domiciliados, a comissão verbaliza o envio de uma possível e fantasiosa solicitação de compra das obras exibidas, e eu cito, de modo a contentar, sendo possível, todos os expositores domiciliados no país, com a aquisição de uma de suas obras, pelo menos, para as coleções da academia. Fim de citação. Fora a distribuição de prêmios aos artistas ao final da exposição, símbolo de reconhecimento público, muitas vezes o esforço empreendido era considerado em vão, com as obras retornando ao ateliê dos artistas, já que a verba da academia era exígua e as compras por parte do império ou dos particulares nem sempre eram numerosas. Foi com esse objetivo que os artistas encabeçados por Aurélio de Figueiredo, por meio de uma petição, solicitaram a cobrança de ingressos na edição de 1884.
Seria por meio desse favor público que a Academia disponibilizaria de uma nova verba para suas aquisições, recompensando materialmente o esforço dos artistas. A iniciativa permitiu a compra de uma série de obras exibidas naquela edição e parece ter sido considerada uma prática vantajosa, visto que a cobrança de ingressos foi mantida na edição de 1890 e institucionalizada com a reforma nas demais exposições da República. A crença na arrecadação com a venda de ingressos é perceptível na fala da congregação, que desejava lembrar ao governo que, eu cito, é de vantagem para a renda das exposições que elas se prolonguem. Fim de citação. Assim, justificavam o pedido para extensão da mostra até 15 de maio, esperança frustrada pelo governo, que pareceu impor abril como prazo limite. Desse modo, frustração parece ser o melhor sentimento para expressar o que a mostra simbolizara para a comissão de júri, para a instituição e para o novo governo. O júri não se utilizou de meias palavras para transmitir o julgamento a respeito da mostra, sentenciando que entre as aproximadas 300 obras expostas, avultam as de medíocre merecimento. Notava-se a preponderância de obras de pequenas dimensões, como estudos, paisagens e pinturas de gênero, enquanto a pintura histórica quase não foi representada. Cumpre observar, a despeito da apreciação do júri, que pinturas históricas ou de grandes dimensões foram exibidas, tais quais Os Bandeirantes, de Henrique Bernardelli, Cristo em Cafarnaum e Narração de Filetas, de Rodolfo Amoedo, Os Caipiras Negaciando, de Almeida Júnior, A Rufus, de Belmiro de Almeida, e Proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889, de Oscar Pereira da Silva, uma das únicas que faziam menção direta ao evento político recente. A amarga conclusão é que, após o hiato de 6 anos entre a última exposição e a atual, a mostra deveria ser menos pobre e mais abundante. Afirmou-se ainda que ela não oferece o interesse que apresentaram as duas últimas exposições gerais em 1879 e 1884. A pouca concorrência do público a visitá-la prova esta asserção. Nesse sentido, reconheciam que os números do favor do público não mentem, ainda que decepcionem a instituição. Convém observar, em termos comparativos, que no dia seguinte à inauguração das respectivas mostras, este foi o decrescente saldo de visitantes. É Ernesto Gomes Moreira Maia, em ofício ao ministro Benjamin Constant, que reportaria os informes sobre aquela mostra de 1890. De acordo com o diretor da academia, a exposição fechava com um balancete negativo para os cofres públicos. Isso se dava, segundo Maia, por algumas razões: o baixo número de visitantes, a venda de poucos catálogos e a falta do gosto pelas produções de arte. O saldo assombroso da exposição era um indicativo da urgência do estímulo das belas artes, da necessidade em incutir no público interesse pela estética, o que permitiria impulsionar o gosto artístico e movimentar o mercado das obras. A situação desoladora impunha medidas urgentes, a serem sanadas com práticas que pudessem aproximar o público dos corredores da pinacoteca da academia. Moreira Maia, em outro ofício, por exemplo, chegará a cogitar sobre a necessidade de guias e aulas públicas para atender tal objetivo. Estávamos, de fato, às portas da reforma. Oscar Guanabarino dedicou algumas colunas à Exposição Geral de 1890 no jornal O País. Para o crítico, o certame apresentava um balanço artístico do Segundo Reinado, cito, em que as artes decaíram, quando é certo que tivemos princípios auspiciosos. Fim de citação. Guanabarino, entretanto, entendia o certame artístico de 1890, que reunia a safra produzida de 1844 até aqueles dias, como, abre aspas, superior a todas as justas até aqui franqueadas ao público, fecha aspas, e sentenciava, cito, as futuras exposições marcarão, para mais ou para menos, a diferença entre os esforços do novo regime político e o antigo. Fim de citação. A aposta por dias melhores estava afiançada na crença partilhada da esperança de um novo porvir
tão propagado pela República. Por acaso ou não do destino, na mesma página que vinha impressa a coluna do crítico, era também anunciada que a vida de Dom Pedro II, no exílio, tinha seus dias contados. A exposição de 1890 estava situada entre dois tempos, um que se desejava superado e outro na espera pelo futuro. Talvez o que fosse prenunciado por Guarnabarino, naquele momento presente, era de que a academia, tal qual o Brasil, parafraseando Milor Fernandes, tivesse mesmo um enorme passado pela frente. Nós agradecemos muito a atenção de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.